Fala, galera, estamos começando o nosso podcast, meu objeto favorito. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, você que está nos acompanhando na Rádio Cidade. Obrigado, queridos ouvintes, por estar com a gente até aqui, ou melhor, estar com a gente aqui acompanhando o nosso podcast. Você que está aí na Rede TV Mais Uberlândia, canal 15.1, seja muito bem-vindo. Não sei o que você está fazendo aí não, mas por ser um sábado, provavelmente a família está aí, está reunida, está pronta para nos receber, então nós pedimos licença para adentrar dentro da sua casa e para fazer parte desse momento da sua casa tão especial. E você que está agora acompanhando no YouTube, obrigado por estar com a gente, sejam muito bem-vindos também. Quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, o pessoal do Estúdios Depante, Floriano Barbershop. Então, hoje nós temos a honra de receber uma querida amiga, uma pessoa que eu conheço de muitos anos atrás. Né? Nós não vamos começar a falar muito de anos atrás, não vai revelar a idade, não que eu tenha problema com isso, porque eu sou um garoto ainda, né? Mas é com muito carinho que eu recebo no dia de hoje, Silvia Arantes. Seja muito bem-vinda, Silvinha. Obrigada pelo convite, né? Faz tempo já aí que nos conhecemos, né? Como dissemos aqui nos bastidores, é uma honra estar aqui com você. Quem diria, né, que de vizinhos de bairros hoje estaríamos aqui, né? Pois é, e quem diria mesmo, porque, gente, a Silvia, ela já rodou outros estados do nosso querido Brasil a trabalho, né? Ela que é jornalista e ela vai explicar para você direitinho. Se apresente para a gente, Silvinha, fala para a gente quem é a Silvia Arantes. Eu sou a Silvia Arantes, sou jornalista há 17 anos já, né? Me formei aqui pela Unitri em 2006, em jornalismo, comunicação social e jornalismo. Tive experiência aqui, né, em Uberlândia, e depois já tem quase 9 anos que eu estou em Goiânia. Então, hoje eu atuo na PUC TV Goiás, sou repórter do telejornalismo TJ Goiás, o Jornal Diário, todos os dias, na 1h15 da tarde. E também sou mestre de cerimônia e também sou palestrante, né? E sou idealizadora do projeto Dar Voz a Quem Merece. Projeto que surgiu aí no ano passado, durante a pandemia. Durante aí nosso bate-papo eu vou contar mais sobre ele aí. Vamos deixar o pessoal curioso, né? Para ficar até o final. No suspense aí. E Silvia, você formou, né, na Unitri aqui. E como que foi? Você foi direto para o mercado fora do estado? Ou você tentou algumas oportunidades aqui? Como que foi acontecendo na sua vida profissionalmente? Não, eu formei, assim que eu me formei, logo eu trabalhei numa grande empresa aqui na área de responsabilidade social, e fiquei um tempo fazendo trabalho de assessoria, fazia alguns trabalhos como em produtoras, parceiras dessa grande empresa. Só que logo depois eu sempre quis trabalhar com TV, porque eu queria ser repórter. Sim. Então eu fazia todos esses bastidores, trabalhava em produtora. E depois de algum tempo, eu sempre buscando, em 2011 surgiu a oportunidade de eu trabalhar como repórter. Assim, no início foi editora, né? Eu fui editora de um programa aqui local, de uma das grandes emissoras aqui de Uberlândia. Trabalhei, fui editora, mas queria ser repórter. E nessa emissora eu não tive oportunidade. Foi uma passagem muito assim, até essa passagem que eu vou contar, ela tem um pouco a ver com o meu projeto Dar Voz a Quem Merece. Porque na época que eu trabalhava nessa emissora, para eu conseguir fazer alguma reportagem, fui cobrir uma repórter, as férias dela, e eles não deixavam eu aparecer, e nem a minha voz. Eu ia para o local, fazia todo o trabalho, fazia as entrevistas, fazia todo o texto, meu texto era revisado pelo chefe de redação, só que quando ia para o ar, era outra voz que era usada. Então, falava a narração da pessoa, reportagem Silvia Arantes, e não era isso. E, peraí, eu estou tentando desenhar esses acontecimentos sem... Peraí, isso pode ir. Não, mas pode terminar de arrumar aí, porque eu também estou me perdendo, estou me desconcentrando aqui. O Todd não deixa, o TDAH não deixa. O TDAH não deixa. Os bastidores. Isso. Aí. Pronto, mexeu. Aí, e eu estou tentando desenhar, imaginar essa situação, né? De você fazer todo esse processo de
de edição, de redação, e ser avisado e aí outra pessoa narrar. Sim. Como que era? Como que aparecia a reportagem? Só para a gente tentar imaginar isso, às vezes isso até acontece, é mais normal, mas enfim, explica para a gente melhor. Não, era como eu fazia o texto, eu fazia toda a reportagem, fazia todo o trabalho, e eu não aparecia. O que que o repórter faz? Não é só aparecer por vaidade, mas ali é só assinatura na matéria. Sim. Quando o repórter aparece, as pessoas sabem. Então, as pessoas começam a conhecer sua voz, as pessoas associam a matéria àquele repórter. E num episódio desse que foi muito marcante para mim, era... Realmente, eu não aparecia, eu fazia toda, o texto normal, fazia toda a reportagem, ia lá, narração de outra pessoa e reportagem Silvia Arantes. E um dia, meu irmão, que você conhece, o Mauro, ele foi e falou para mim assim, mas para que você formou? Para não aparecer? Que repórter é você que não aparece? E aquilo me marcou muito, e eu fiquei assim, realmente, eu não me formei para ficar nos bastidores, ou não desmerecendo, cada um tem trabalho de produtor, redator, editor, mas eu queria ser repórter, estar de frente ao vídeo. E nessa oportunidade, quando o meu irmão falou isso, mexeu muito comigo. E nesse caminho a gente encontra anjos, encontra pessoas que querem te ajudar. E eu tinha um cinegrafista na época, o João Kleber Lino, que não está mais entre nós, foi vítima da Covid-19, que você conhece, lá do Luiz Otto. E o João Kleber, um dia, eu lembro como se fosse nesse mês, era no mês das Mulheres. Nós fomos fazer uma matéria para o dia 8 Dia das Mulheres, né, o Dia Internacional das Mulheres. Nós fomos lá perto do Parque Sabiá e fomos entrevistar uma engenheira civil. E o João Kleber sabia do meu desejo de ser repórter. Ele falou, você vai fazer o seguinte, você vai andar junto com a sua entrevistada, são as imagens de apoio que a gente fala, né, para cobrir a matéria. E eles vão ter que usar a sua imagem de qualquer jeito. De uma forma ou outra, você vai aparecer. E eu fui caminhando com ela, fui fazendo, e ele me deu a ideia, faz o seguinte, já que você não pode aparecer lá na hora do jornal, você vai fazer seu portfólio. E nos bastidores, entre a matéria e outra, eu fazia todo o material para ir para a TV, onde eu não aparecia, só que nos bastidores eu fazia meu portfólio. Sim. Eu gravava a passagem, ele me dava os toques e eu fui fazendo. E aí, nessa, fui surgindo o material e recebi uma outra proposta de uma outra emissora daqui também, que sabia que eu queria ser repórter e me convidaram. Quando eles me convidaram, eu fui. Aí eu comecei aqui. Mas até chegar lá foi uma transição de 2011 para 2013, quando eu cheguei para essa outra emissora. Então, quando a gente fala, é difícil, mas foi um início assim, é como se para eu deixar claro, pessoas que quase fizeram com que eu não acreditasse no meu sonho. Se eu fosse outra pessoa, eu teria desistido. E eu persisti. Então, como eu disse, né, a gente encontra pessoas que nesse caminho te ajudam. O João Kleber é uma pessoa que eu sou muito grata, a Ellen Vilela também. Então, são pessoas que me ajudaram nessa caminhada. E foi onde eu consegui, fui fazendo portfólio. E foi vindo, surgiu essa oportunidade. Eu fiquei nessa outra emissora. Fiquei um tempo aqui, trabalhava com toda essa área, policial, comunidade, esporte, cultura, tudo aqui. Só que aí eu fiquei, logo depois, né, até 2013, e logo eu saí da área. Foi o tempo que eu saí. Em 2014, eu fiquei fora da área. Eu saí, fiquei um pouco tempo nessa emissora, não deu certo. E eu fui trabalhar com vendas. E nesse processo, uma pessoa falou para mim, mas seu currículo hoje só fala da área de comunicação, como é que você vai trabalhar com vendas? Só que você precisa pagar as contas, fazer as coisas. E eu ficava, só que eu não estava feliz. E foi quando teve aquele ano de 2014, da Copa, um ano muito difícil para todo mundo, financeiramente. E numa dessas foi onde surgiu a ideia de Goiânia, que até então eu não imaginava. E uma amiga minha, eu conversei com ela, tinha um amigo meu jornalista lá também, e eu conversei com ela. Ela falou, vem para cá passar 15 dias aqui em casa. E você manda o currículo e vê o que dá. De 15 dias, tem 9 anos, agora em setembro, que eu estou em Goiânia. Que bom, Silvia. E é uma história, assim, que eu fico pensando, né? Os porquês, né? É claro que para cada época tem a sua situação, mas para a ocasião que isso aconteceu, você consegue imaginar o porquê que eles usavam a matéria, mas não usavam a sua imagem? O que acontecia? Eles tinham preferência por algum perfil, enfim? Na época, Fanny, é muito difícil, porque naquele início, né, assim, da profissão, você fica muito, quando a gente fala de
Até as pessoas falam muito, né, do racismo estrutural, que a gente percebe muito, né? Que tem a questão da... Tinha uma outra colega na época, que ela era loira, todo padrão, e na época a gente concorreu à vaga, nós duas. Então, criou uma torcida na própria emissora, por uma turma dela, uma outra turma, e ficou aquela situação. E assim, para te falar a verdade, eu não sei se nessa época foi por causa disso, ou da minha imagem, assim, até então aqui em Minas não tinha, aqui em Uberlândia não tinha, assim, repórteres negras, assim, naquela época, como tem hoje, né, que eu sei que tem bastante nas outras emissoras. Se tinha uma ou outra, era a Tânia, né, Tânia Costa, que muitos dos anos aí, que é referência para muitos, mas fora não tinha, então, não sei se foi bem isso, que pode ter sido, infelizmente a gente sabe que nesse caminho existe, para a gente falar que não. Então, e também a questão de não usar a minha imagem, questão assim, eu acredito que tem pessoas acho que toda a área, não só na comunicação, com todas as áreas, você encontra pessoas que vão fazer com que você desista do seu sonho. Você vai encontrar empecilhos, você vai encontrar pessoas que não vão acreditar. Às vezes eu escutava que eu não era capaz, igual um dia eu ia fazer matéria na Câmara, e fazer matéria na Câmara, falar de política é muito complicado. Não é todo mundo que domina fazer um texto de política, você tem que estar... Então, às vezes falava, aí tinha o chefe de redação que falava, não, ela é capaz. E às vezes o diretor falava que não. Porque muitas das vezes a gente também não pode deixar de falar sobre isso, e eu nunca deixo, eu nunca vou deixar. Pode parecer redundante para quem acompanha nossos trabalhos, porque o racismo ele é real e ele existe todos os tempos, todos os dias da nossa vida. Talvez para quem é branco não se toca, não se liga, não se importa, porque não é com ele. Então, para gente que sente na pele, que sente no dia a dia, no cotidiano, a gente sabe do que a gente está falando e a gente sabe o que a gente está sentindo também. Porque aí as pessoas colocam a desculpa na capacidade para esconder o racismo dela, para esconder aquela aversão que ela tem por um profissional preparado que tem um tom de pele diferente do dele, ou que ele acha que não é o tom ideal para estar na frente de algum trabalho, de falar. Então, assim, eu particularmente, ouvindo a sua história, você fala, eu não consigo ver outra coisa, eu não consigo imaginar outra coisa, a não ser isso, entendeu? Porque se o chefe de redação, se você tinha o aval do chefe de redação, o pessoal que acompanhava, o seu nome podia aparecer e você não podia aparecer? Poxa, mano, isso não faz sentido. A não ser racismo, um racismo estrutural dentro da emissora. Eu acredito que hoje as coisas lá sejam diferentes. Acho que nós não precisa falar nome, mas vocês devem saber de quem que a gente está falando, pelos profissionais que nós citamos, né? Vocês devem saber de qual empresa a gente está falando. E para a época, para os tempos, não era... você tinha que engolir calado. Você tinha que, como se diz, vou ter que fazer 2, 3 vezes mais, porque não vai adiantar eu reclamar, não vai adiantar eu falar. Se eu falar, eu vou perder a oportunidade, ainda vai me queimar com outros trabalhos, com outras emissoras que tem aqui. Então, o silêncio foi a sua companhia, eu acho que acredito naquela ocasião, porque ao mesmo tempo você não podia falar, porque, né, você precisava, você queria estar lá e ao mesmo tempo, enfim, só quem é preto e preta sabe, né, o que é isso, o que é esse sentimento, o que é essa vivência, sentir essa rejeição por conta do tom da sua pele. E aí depois você foi para Goiânia, foi para 15 dias em Goiânia, e como é que foi a sua busca profissional em Goiânia? No início, né, assim, como o mercado aqui era muito ruim, e também em Goiânia eu não sabia o que eu iria encontrar, mas eu já tive um retorno, foi praticamente imediato. Eu cheguei em setembro, dia 17 de setembro de 2014, e foram logo, na semana que eu mandei o currículo, eu já recebi proposta para a Assembleia Legislativa de lá. Então, naquele momento, eu vi meu currículo sendo valorizado. Então, pra gente, quando a gente sai, quando você muda de cidade, que você vê que você... Não é assim, você vai atrás, porque você está indo atrás do seu sonho. Você não ser valorizado na cidade onde você formou, onde você tem família, onde você tem pessoas, é muito difícil. É só quem passa ou quem faz essa escolha que sabe. Porque, na verdade, todo mundo ali, você quer estar
Você quer trabalhar, você quer viver na cidade ali onde você nasceu, onde você tem família, onde você tem sua referência, sua base. E você não ser valorizada, então quando você manda o currículo numa outra cidade, menos de 15 dias você consegue. Então começou a assembleia, depois eu tive em produtoras, fiz algumas entrevistas, então aquilo me deu ânimo novamente, porque naquela transição, quando eu saí da outra emissora e não deu certo, e eu fui trabalhar com vendas, eu falei, eu não vou desistir do meu sonho, eu quero ser repórter, eu vou ser repórter. E para isso eu tive que ir para outra cidade, que foi Goiânia. Então lá, quando eu tive a oportunidade, acho que em outubro eu mandei desse portfólio que eu tinha, desse pouco material que eu tinha, eu coloquei no YouTube, comecei a mandar currículos para as emissoras e tive a oportunidade na PUC, que a diretora lá, né, Consuelo Gobi, que é a gerente de jornalismo, me chamou, viu meu material e falou, gostei, pelo YouTube ela já me contratou, e ela falou, pode vir, amanhã você vai fazer. Fui fazer o teste como editora e depois repórter e já fiquei. Fui cobrindo férias. Em 2015 eu já estava contratada. Então, assim, pensa, para uma pessoa que você chegava ali em setembro, em outubro você já estava trabalhando. E você vê que na sua cidade você não teve essa mesma oportunidade. Então, para mim, aquele momento foi assim, um ápice. Então, eu comecei a trabalhar e cada vez mais você vai se aperfeiçoando, né? Porque o jornalismo é isso, ser repórter. Você aprende todos os dias, né? Sim. Não é porque todos os dias eu estou em frente à câmera ali, que eu estou olhando, mas todo dia eu aprendo. Então, todo dia é um desafio para mim. Então, foi assim a oportunidade, e cada vez mais eu fui aperfeiçoando, fui trabalhando, e tem 9 anos que eu estou em Goiânia agora, vai fazer em setembro. Assim, ainda voltando, ainda falando sobre essa questão, acaba que é uma exploração. Eles exploraram o seu trabalho da maneira que eles quiseram, da forma que eles quiseram, e não valorizaram como eles poderiam. E quando você sai da cidade e vai para uma outra cidade, para uma outra emissora, ele já tem um olhar como profissional. Eles olhou o seu currículo, o seu profissional. Sim. Eles não se preocuparam, não se atentaram pelo tom da sua pele, porque, infelizmente, a sociedade que a gente vive, ainda nos dias de hoje, tem isso, né? Sim. Os pretos têm um lugar, né? Vamos dizer assim, onde que os pretos podem ou não podem estar. A gente tem que estar onde a gente tiver capacidade para estar, onde a gente quiser estar, onde a gente tiver condição de estar, assim como qualquer outra pessoa branca. Mas, infelizmente, na sociedade que a gente vive, quando se fala dessas produções de TV e outras, quando se trata de imagem, que vai falar de imagem, eles quer colocar para servir uma pessoa que tem condição, que tem competência para estar à frente, para estar ali administrando. Você, quando você foi para Goiânia, que você estava trabalhando, você foi trabalhar em qual tipo de jornalismo? Porque tem os tipos de jornalismo, né? Você poderia citar alguns desses jornalismos, só para a gente ir se inteirando aí sobre? A linha editorial da TV, né, é um pouco diferente das outras emissoras, que são que a gente fala que são os factuais que fazem no dia a dia, que é aquela questão da área policial, dos acidentes, dos homicídios. E a PUC ela tem uma linha editorial diferente. Nós falamos de segurança pública, mas sem explorar essa situação dos homicídios, das outras coisas. A segurança geral da cidade, ou da região metropolitana lá, área cultural, educação, a gente fala sobre mudanças que a prefeitura está fazendo na cidade, comunidade, nós fazemos muito isso, a comunidade, né? Também é povo mesmo. Então, a gente faz bastante isso. A diferença em relação às outras é em relação que a maioria das grandes emissoras são acostumadas, as pessoas percebem, que é a linha editorial, que é o policial, é o acidente, é o homicídio. Esse tipo de trabalho nós não fazemos lá. Mas eu já fiz aqui e fiz também na minha passagem pela TV Anhanguera no Tocantins, né? Porque nesse processo de Goiânia eu tive uma passagem para o norte do país também. E você trabalhou no Tocantins quanto tempo? Eu fiquei 3 meses. 3 meses. 2016. Eu recebi uma proposta também. Eu estava trabalhando, né, na PUC, depois eu estava na edição do jornal, tinha saído de frente o vídeo, e eu recebi a proposta para ir para o Tocantins. Nunca imaginava, com a pessoa que estava aqui no Sudeste, Minas Gerais, de repente no Centro-Oeste do país, de repente eu estava no Norte. E aí eu mandei o currículo, pensei que nem fosse dar certo, com meu material, portfólio também, e eles gostaram, já me convidaram e eu fui. E lá fazia tudo isso. Aí já era uma grande, né, que era a TV Anhanguera, afiliada da Globo lá.
Então, fazia tudo. Área policial, homicídios, fazia comunidade, esporte, lazer, tudo. Educação, cultura. E eu fiquei... Só que, Fanny, é um Brasil, mas é muito diferente os estados, por mais que as regiões. Estava no Sudeste, depois Centro-Oeste, Norte, muda muito a cultura, e isso pega muito para você. Vai chegando um ponto assim que você percebe essa mudança cultural, de tudo. E eu fiquei, acho que tudo é válido, foi uma experiência bacana, mas logo depois que passou a fase da experiência, eu voltei para Goiânia. Eu tinha duas opções, eu voltava para Goiânia, eu voltava para Uberlândia. Mas eu vi que não era o momento ainda de eu voltar para Uberlândia. Então, voltei para Goiânia. Sim. Então, assim, mas valeu muito a pena, assim, eu fiz bastante a época da temporada de julho lá, que é do Rio Araguaia, né, que é muito forte na região norte, no centro-oeste, lá em Goiás, que é a temporada que o rio baixa, se torna praia. Então, eu fiz muitas, foram matérias especiais, bacana, valeu muito a experiência. Aí, nesse, eu voltei para Goiânia. E aí, eu fiquei fora, assim, acho que 2016, logo eu voltei para a PUC em 2017. Uhum. E aí aí já foi uma área totalmente diferente. Eu fui trabalhar num programa nacional, que passava pela TV Aparecida todo domingo, para todo o Brasil, Vida no Campo. E era de agronegócio. Então, eu falava tudo sobre agronegócio, eu viajava, interior de Goiás, as regiões lá, ia fazer matéria, contar tudo sobre plantação de soja, de sorgo, falei sobre boi, raças, guzera, de tudo que você pensar da área de agronegócio. Foram 2 anos, assim, trabalhando nessa área de agronegócio. E acaba que quando você vai pegar sobre os estudos, as áreas que você vai falar, você desenvolve uma expertise sobre aquele assunto, porque daí você precisa estudar, precisa falar, precisa entender melhor, né, essa comunicação, essa forma de falar com o pessoal e tudo mais. E você aprende bastante, né? Quem diria, né? Aprender a falar sobre boi, né? Isso ajuda na hora de chegar no mercado, na hora de comprar carne, ou não tem nada a ver? Não, não ajuda muito. Não. Os cortes também, tem uns cortes nobres, eu aprendi muito Sim. sobre a carne memorizada, carnes assim, né? Mas não muito. A gente aprende mais da produção ali, a gente conhece os cortes, tudo, mas o campo, ele é muito... É um aprendizado muito grande, porque você lidar com a pessoa que trabalha no campo, aquela pessoa da roça, é muito diferente das pessoas da cidade. São pessoas muito humildes, assim, é um aprendizado, é onde tudo acontece, né? Sim. Nosso Brasil acontece ali. E onde eu moro, no centro-oeste do país, Goiás, é forte, o agronegócio é fortíssimo. Tanto que a gente sabe que durante a pandemia foi o que manteve muito o Estado, o país foi o agronegócio, a gente sabe disso, que é muito forte. E aí, então você aprende com essas pessoas. Assim, eu tenho pessoas que eu entrevistei que se tornaram amigos. São pessoas que eu mantenho contato, troquei telefone, pessoas que me convidam para tomar café, almoço. Quando você ia gravar de manhã, eles queriam que você almoçasse, jantasse, dormisse. Vem passar o final de semana na minha casa. Então, assim, você tem pessoas, assim, são histórias muito bacanas. Você aprende muito com tudo. Na hora que você vai tomar um café ali, você lembra da onde? O leite. Então, todo aquele trabalho. Você vê mulheres, assim, que acordam 3 horas da manhã para lidar ali na roça, para ordenhar e depois está arrumando a casa e prepara tudo, mas ele tem aquela disposição. Então, você vê uma realidade assim, eu acho que isso é o gostoso de ser repórter. Sim. É você estar em vários lugares, conhecer várias histórias, saber um pouco de cada pessoa, assim, essas pessoas que fazem o Brasil, assim, sabe? Então, é muito bacana isso, assim. Certo. E, Silvia, nessas diversidades de matérias que você esteve à frente, teve alguma que te marcou? Vamos falar de duas. Uma que te marcou de uma forma positiva, de uma forma que te deixou surpresa mesmo, e outra que te marcou realmente. Você pegou também a parte criminal, né? Algo que você viu e falou, nossa. Eu acho que teve uma, foi bem aqui em Uberlândia na época, foi uma das que me marcou bastante. Foi bem no início, né? Porque tudo você lidando, ainda mais com criminal, né? Foi um estupro, foi o padrasto que ele tinha estuprado uma menina, abusado, e no momento que a gente vai falar com ele, foi fazer a entrevista, ele fala que uma menina, menos de 7 anos, tinha seduzido ele. Que por isso, então você pensa, você está numa delegacia e naquele momento ali você vê uma pessoa assim, como se diz, falar aquilo, você vê que aquilo é tão horrível, né? A questão da violência sexual com crianças, com tudo, e você vê um homem falar aquilo, tentando justificar o injustificável. Então, aquilo me marcou muito. Então, você tem que lidar. Porque o que a gente aprende no jornalismo?
você tem que ser imparcial. Eu não sou juiz, eu não sou advogada, eu sou uma repórter. Ali eu tenho que escutar o criminoso, mesmo que ele matou e fala que não. Eu tenho que escutar os dois lados da moeda. A gente aprende isso. Então, a gente tem que ser imparcial. Não posso nem para um lado nem para o outro. Mas é muito difícil, porque você é ser humano. E cada vez mais o jornalismo vem mostrando isso. O repórter também, você pode se emocionar uma hora que você estiver fazendo uma reportagem. Às vezes você pode ficar indignado, que é ruim. Porque aquele momento, quando você está indo ali fazer uma entrevista, o repórter, nós somos instrumentos ali daquele veículo. Talvez é o único momento que aquela pessoa vai conseguir falar aquele problema dela. É quando eu, igual esse microfone aqui que você está me dando oportunidade. Para mim, no dia a dia, assim, mas para aquela pessoa daquele bairro distante ou outra pessoa que sofreu alguma injustiça, ela não vai ter nem essa oportunidade. E o nosso trabalho é esse, sabe? É onde surgiu também a ideia do meu projeto, dar voz a quem merece. Porque aquela pessoa, a única coisa que ela quer ser o quê? Ouvida. Sim. E, assim, essa foi o lado ruim. Histórias boas, eu acho que é quando você encontra, assim, de ajuda. Nós fazemos muito isso lá na PUC, tem um quadro, toda quinta, que é fazer o bem. E nós fazemos matérias dessas pessoas que ajudam as outras, instituições de caridade, pessoas que se abdicam ali da sua vida para ajudar outras pessoas, sabe? Então, com material escolar. Então, assim, hoje com as redes sociais, as pessoas te mandam o retorno, assim, e falam para você... olha, Silvia, eu consegui atingir, sabe? Então, te marca no story ali agradecendo. Ou seja, então, você conseguiu. Então, acho que essas histórias, quando tem um final feliz, são as histórias que marcam. Acho que hoje as histórias que mais marcam, assim, é da ajuda, sabe? Quando você vai ali, você consegue. Que bom, você fala assim, meu trabalho foi bem feito hoje. Certo. Não é porque eu que consegui, mas aquilo ali que você ajudou, você teve uma participação. Então, isso é muito válido. Essas matérias, assim, acho que pega a criança. Matéria com criança que é muito sincero, que vem te dar um abraço, uma pessoa que chega ali quando te dá... Eu gostei da sua, sabe, da sua entrevista. Então, são essas coisas que marcam, os bastidores ali. Às vezes você vê ali, quando você desliga a câmera com a pessoa, sabe? Então, acho que isso é o melhor. São muitas histórias, né? Você que está nos acompanhando aí em casa pela Rede TV Mais Uberlândia, nós vamos para o intervalo e já já a gente volta. Nós continuamos no YouTube com você que está nos assistindo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, você que está assistindo, está nos acompanhando pela Rádio Cidade, pela Rede TV Mais Uberlândia, se inscreva no nosso canal também e venha acompanhar essa entrevista na íntegra. Já já a gente volta. Silvia, você, nesses anos que você teve lá na Araguaína, você disse que muda muito a cultura. Em termos de violência e de receptividade, de clima, o que quando você fala que muda muito a cultura, o que é baseado no quê? Que você nota isso, que você repara isso? É no clima, é no sotaque, é na forma das pessoas viver? Como que é? Primeiro, o calor, né? O calor do norte do país, que eu estava no norte do país, no norte do país e no norte do estado, lá que é Araguaína fica no norte do Tocantins. E é um calor, assim, insuportável para você conseguir conviver. Então, assim, você é acostumado àquela questão da umidade, tudo assim, é adaptação mesmo. O calor primeiro. E a comida também, né? A comida típica é uma comida diferente. O feijão deles é de trança, para a gente que é aqui embaixo é feijão carioca. É uma comida mais pesada, né? Você tem o chambari, são comidas mais fortes, pesadas, que a gente é acostumado. E o estilo de vida, como era uma cidade do interior, o que era mais? Você não tinha, assim, na época, estava chegando as universidades, as pessoas, mas assim, então estava muita gente de fora, para estudar, fazer as coisas. E o que você tinha, às vezes, assim, no final de semana, você tinha o quê? Era a época da temporada do Araguaia, que é para onde as pessoas saem da cidade e vão para as outras cidades vizinhas, que tem o rio baixo e se transforma em praia. Então, era aquilo que tinha para fazer, você não tinha muito. E aqui, para a gente, aqui em Minas, Goiânia, você tem bares, tem outras coisas, e lá não tinha tantas essas opções. Então, tudo isso, aquela coisa ali, você ir no mercado, a diferença, então você percebe. É um Brasil diferente, então cada um tem seu estado, assim. É um lugar muito bacana, muito... Eu que não me adaptei pela questão, mas fiz amigos lá, que eu tenho amigos até hoje, até uma amiga minha, Camila, que está lá, a mãe dela, pessoas acolhedoras, eu tive muito isso também, foram pessoas... O Xuxa, o Pablo Xuxa, que é um cinegrafista, que é de Uberlândia, morou lá, me deu muita força. Ele morou lá? Inclusive, nós gravamos recentemente aí. Ele tá com o pessoal da Cogumelo.
o Melo Filmes aí. Um abraço pra você, Xuxa. Tamo junto, viu? Xuxete, também te mandar um abraço. E você falou que ia assistir. Espero que você esteja assistindo Tamo nós, viu? junto. Foi meu cinegrafista também aqui. Aham. E me deu muito apoio quando eu cheguei lá. Então, ele foi, assim, essencial mesmo. E falou que ia acompanhar a gente hoje. Vamos ver, né? Vamos ver, hein, Xuxa? Será que tá aí? E aí, você, com a alimentação, você estranhou? Você teve dificuldade? Porque você disse que lá em Araguainá era uma coisa mais pesada. Em Goiás, já era mais... Não sei também como é que é a culinária de Goiás. E aí, Uberlândia era uma outra culinária, mas eu acredito que seja diferente também. Porque o Brasil, cada estado que você vai, é uma cultura que você lida, é um costume, é uma alimentação que você lida durante esse percurso. Quais foram os pratos que você mais gostou nesses diferentes lugares? Goiás e Minas é muito parecida a cultura, né? Então, assim, até a culinária. Então, a gente tem muito essa questão do pão de queijo. Uma das coisas que eu mais aprendi a comer em Goiás foi pamonha. Pamonha lá é de lei, né? E a pamonha de Goiás, ela é maravilhosa, assim. Principalmente quando chove. Cada lugar que em Minas se chove é caldo, né? O pessoal tem esse costume, sopa. Lá não, lá é pamonha. Se chover em Goiânia, você pode procurar qualquer pamonharia que encerram a pamonha lá, vira ouro. Então é uma coisa que... Piqui é uma coisa que eu não como, não gosto, não aprendi. A única coisa que Goiás também pegou foi piqui, não sei gostar. Mas a comida, assim, pamonha, como é que é? Chica doida também, que é uma da massa que vem também do milho. A comida normal em si, assim, carne. Lá, Goiânia é uma cidade, assim, que você come muito bem quando você vai lá. Então, comida boa, arroz, feijão, carne, uma variedade, bares. Então, você tem tudo. A panelinha é famosa lá, que é uma panelinha que ela fica, parece o risoto de camarão, mas é uma coisa, é uma delícia, ela é uma coisa muito boa. Chega a ser parecido com a nossa, aqui com Uberlândia, né, a comida. Então, assim, foi mais fácil. Já no Tocantins, sobe mais, as comidas são mais fortes, como é o chambari, né, que é mais forte. Tem ideias do que seja. Não, eu também sei te falar, não lembro agora qual que é a parte do boi aí, mas é forte, é tipo o tutano ali que eles falam, igual, sabe, assim, igual mocotó, essas coisas. Eu gosto. É bem forte. Tutano. Então, assim, feijão de corda, eles têm esse costume. Feijoada lá deles, ou feijão tropeiro, é feito com feijão de corda, né, igual o nosso aqui. Então, muda muito essa questão. Mas no restante, por exemplo, coentro, lá é fortíssimo. Apesar que eu gosto de coentro, mas quem não gosta não se adapta, porque tudo lá leva coentro. Então, assim, mas no mais, depois você tira de letra. Entendi. Você que está nos acompanhando na Rede TV Mais Uberlândia, estamos de volta aqui com o nosso podcast, falando com a Silvia Arantes, contando um pouquinho sobre a culinária desses diferentes lugares, né, que ela passou. Ela falou um pouquinho sobre o piqui. Você que está nos acompanhando aí na TV, você vai precisar entrar lá no YouTube lá para saber se ela gosta ou não de piqui. Ou não de piqui. Então vai nos acompanhando aí, que tem muita coisa que ela vai compartilhar com a gente e que provavelmente nessas partilhas ela vai aos poucos falando sobre esse objeto favorito que ela trouxe para nos apresentar no dia de hoje. Você que está aí nos acompanhando na Rádio Cidade, meus queridos ouvintes, muito obrigado por estar conosco. Você que está aí no YouTube, manda no chat aqui. Eu recebi aqui a Marlene Arantes. Estou adorando a entrevista. Parabéns, a mamãe? Não, mamãe. Mamãe tá presente, está aqui acompanhando. Você que está nos acompanhando aí, coloca no chat de onde é que você está falando. Se você está em Uberlândia, coloca o bairro que você está falando. Se você está fora de Uberlândia, coloca a cidade que você está falando, para a gente entender o nosso alcance, o nosso número de pessoas que está aqui com a gente. E, ao mesmo tempo, também, a partir do momento que você compartilha, curte, comenta, o YouTube entende a relevância desse conteúdo e leva esse material para mais pessoas. Então, não deixe de participar junto com a gente através aí do chat, colocando de onde você está falando. Silvia, você mudou para Goiás bem num momento de pandemia, foi sozinha, né? Eu estava até falando aqui nos bastidores, você foi e só foi, não olhou nem para trás, no dia estava, no outro dia já não estava. E como foi essa vivência distante da família, dentro desse período pandêmico, sabendo de quanto foi agravando
o processo de pandemia, que foi 15 dias, não, 45, não. E aí foi indo 1 mês, 2 meses, 3 meses. Na hora que fomos, a gente já estava quase 2 anos já de reclusão social e tentando se reinventar. Para você, emocionalmente, como que foi lidar com todas essas questões emocionais, sociais, familiar, estando distante da família em meio a um processo pandêmico? Foi muito difícil, né? Assim, no início mesmo, assim, nessa mudança, você mudar de sua cidade, deixar sua família, todo mundo, tal, já foi difícil. Eu dividia na época o apartamento, né, com outro colega jornalista também, o Paulo Vitor, meu amigo Tatuzinho, que está lá em Brasília hoje. Também foi quase desacreditada aqui em Uberlândia, mas graças a Deus hoje está lá em Brasília. E nesse processo de 2016, voltando, quando eu fui para o Tocantins, na volta, eu conheci meu marido, na época, também jornalista. E na época da pandemia, o medo que todos nós temíamos, né? Que a gente que trabalhava na área, de frente, assim, com toda essa situação. A gente tentou de todas as formas se proteger, a gente trabalhava, a gente tinha que ir de máscara. Na época a gente gravava, fazia muita coisa, eu viajava ainda pelo campo. A gente diminuiu, começamos a trabalhar internamente. E nesse processo que a gente temia de repórter, a gente se tornou personagem da pandemia. Que na época meu marido pegou a Covid-19. Ele era repórter? Ele era repórter, Luiz Fernando Avelar. E ele era repórter, mas ele era editor na época, trabalhava na TV Serra Dourada. E ele pegou a Covid, o que a gente mais temia, e foram 60 dias de luta. Então, ele ficou internado, UTI, a gente foi bem naquele, assim, 2021, naquele auge de março de 2021, onde você não encontrava leito de UTI, que estava aquela loucura, todo lugar, e você tem que trabalhar com isso. Então, assim, de repente, eu via que eu contava histórias de pessoas. De repente, a nossa história estava sendo contada. Então, começou todo um processo de, por exemplo, você tinha que contar a sua história, pedir ajuda, porque na época era um tratamento caro. Tanto que ficou na época, foram muitas coisas. Então, foi um processo muito difícil. Eu fiquei afastada da TV quase 50 dias, só por conta disso. Depois eu voltei. Foi um momento muito difícil para mim, ainda no final, antes dele vir a falecer, vítima da Covid, das sequelas da Covid. E você ter que estar em frente a um vídeo, igual eu estou aqui, em frente a uma câmera, e ninguém saber o que você está passando, e você ter que passar mensagem para as pessoas e ver aquele momento ali. E sempre acontecia de eu ter que ir na UTI. Acho que foi o momento mais difícil da minha profissão. Da minha vida foi o momento mais difícil. E você ir dentro de uma UTI e contar aquela história, porque a gente só falava de Covid. Então, onde eu ia? Então, você pensa... Você não tinha ali, você não separava o profissional do pessoal, tudo estava muito misturado. E naquele momento você tinha que passar, porque assim, você não podia chegar em frente ao vídeo de passar toda a sua dor, você tinha que ser profissional. Porque do mesmo jeito outras pessoas estavam passando a mesma, porque a gente era como se a gente tivesse entrado num pesadelo e nunca mais saiu. Então, foi um momento muito difícil ali de eu ter que aprender. Foi aquela questão do ao vivo, você ter que ir, vai e pronto, acabou. Então, era um momento que foi muito difícil, eu tive que amadurecer muito. Eu tive nesse processo, logo ele faleceu, eu fiquei poucos dias afastada da TV e voltei a trabalhar. Então, você tem que lidar com aquilo. E foi muitos anos, até hoje a gente fala de Covid. Sim. Então, hoje bem menos, claro, com o avanço da vacinação, tudo. Mas foi um momento muito difícil. E eu tive que lidar, então você reencontrar as pessoas, aquela coisa da comunicação, sua história foi toda, assim, porque tomou uma proporção muito grande, né? E continuar falando sobre aquilo. Sobre aquilo. Tendo passado por aquilo. Você também ser uma vítima, quando você contava ali as pessoas, eu também perdi, então você olhava aquilo. A nossa história se tornou um documentário também hoje um colega de emissora, mas na época um estudante de jornalismo. A gente contou as pessoas que foram vítimas, que perderam seus entes, né? E pessoas que conseguiram superar, pessoas que ficaram com a sequela e tudo, e a nossa luta. Então, assim, foi um momento muito difícil, assim, muito complicado mesmo na pandemia. E eu passei tudo isso longe. Assim, a minha família estava aqui, lá eu tinha que passar tudo isso. Como fala na Bíblia, né? Naquele momento eu passei pelo meu deserto. E naquele momento, o que eu tinha? Deus. Então, eu tinha que passar, eu falei, se eu tenho, então nós vamos passar junto. Então, foi um momento assim que eu me aproximei muito mais ainda de Deus. Se eu era uma pessoa de fé, eu me tornei muito mais. Então, naquele momento ali, era eu e Deus. Tinha as pessoas que mandavam tudo, e depois, assim,
E quando você se torna viúva, é muito difícil também, porque as pessoas te olham com olhares assim de julgamentos. As pessoas não. Então era tudo ali, já estava mudando a minha vida, já tinha, era muito outra coisa já. Então as pessoas te olham muitas vezes com olhar de piedade. Você recomeçar é muito difícil. Às vezes as pessoas não. Ah, Silvia, eu não sei se eu daria conta. Ninguém sabe se daria conta até você passar pela situação. Acho que é a pior coisa falar para uma pessoa, ou às vezes te olhar, sabe? Então, assim, foi muito difícil. E quando eu voltei, aí eu não trabalhava mais no campo, eu voltei para o jornalismo. Então, era o dia a dia na rua mesmo. Então, era tudo aquilo. Então, cada vez que você ia... Então, foi um momento que mexeu com todo mundo. E você só não surta e você só não enlouquece porque você busca uma fé. Você tem duas opções. Ou você paralisa e o medo toma conta, ou você vai para frente e é para frente que se anda e você põe Deus na frente e vai. E Ele vai te dar uma força. E Deus, Fanny, eu falo para as pessoas, Deus é capaz de te dar... Se hoje eu estou em pé, se hoje eu estou aqui podendo contar minha história, falar disso, é porque Deus eu sou grata a Deus. Porque em meio a tudo isso, sabe, assim, continuar a minha história. E porque muitas pessoas acabam assim, você acaba se tornando referência para muitas pessoas, porque não foi só eu que fiquei, muita. E muitas pessoas têm que recomeçar. É trabalhando, é dentro da sua casa, é continuando sendo filha, é continuando sendo irmã, continuando sendo tia, amiga. Então, assim, eu falo assim, é Deus quem te mantém de pé. Você foi ver sua família depois de quanto tempo? Ver mesmo, pessoalmente. Pessoalmente, minha família foi no dia do velório. No dia do velório, que nós enterramos, e logo depois eu vim para cá para ficar uns dias, que é aqueles dias que nós temos quando a pessoa falece, né, que você tem direito, e eu fiquei com a minha família. Acho que foi o dia mais difícil, né? Porque quando eles vieram, eles ficaram comigo naquele momento, até o momento de enterrar, e depois cada um tinha que voltar para a sua vida, e eu fiquei sozinha, literalmente sozinha. E aí, ali você tem que recomeçar. Ali você vê que você olha, é só você e Deus. E aí, depois disso, eu vim, fiquei uns dias. Você tenta recuperar, sim, suas energias e seguir. Muita gente achou que eu viria embora de Goiânia. Muita gente, assim, pessoas... Silvia, eu achei que você ia, tudo. Não, mas eu tinha uma vida já. E eu precisava, e eu não podia desistir do meu sonho. Eu acredito que, assim... acho que nós que fomos vítimas da Covid, o mínimo que a gente pode fazer por quem se foi é seguir em frente. Fazer jus, não só por nós e pelas pessoas, entendeu? Porque senão você diz o seu sonho, você desiste de tudo. Então, assim, muitas pessoas, eu recebi muitas mensagens no Instagram, pessoas que eu não conhecia. Silvia, você me influencia, fazer acreditar. Então, hoje eu recomecei minha vida, sabe? Assim, hoje eu sigo, eu continuo trabalhando, eu me tornei uma outra profissional, eu amadureci em todos os sentidos. Eu amadureci na minha fé, eu amadureci como pessoa, como profissional, como tudo, sabe? Eu evoluí nesse processo. É aquele deserto mesmo, e você passa. E, Silvia, esses momentos sempre são momentos que... Esse momento de uma perca, vamos dizer assim, cada um tem uma forma de expressar, né? A pandemia, ela trouxe muito medo pra gente. Hoje eu vejo pessoas que até hoje usam máscara e, assim, não critico, não julgo, porque só Deus sabe o trauma que a pandemia causou em cada um, né? Teve pessoas que lidaram de uma maneira, que perderam pessoas queridas, lidaram de uma maneira, outros de outra, e sempre que se fala na pandemia, sempre que se fala nesses momentos que a gente passou, na ocasião, eu não tive, graças a Deus, enfim, alguém próximo que veio perder, mas eu tive conhecimento de várias pessoas próximas de mim, próximas de pessoas próximas, que perderam, de ter conhecimento de famílias que foram, né, que ficaram só duas crianças, que foi morar com os tios porque os pais tinham falecido. E acaba que foi um período que alguns sofreu financeiramente, outros sofreu profissionalmente, outros sofreram familiarmente, que a família que foi, né, que perdeu alguém, algum ente querido, alguém da família. E foi um momento que, assim, que foi muito trágico, foi muito complexo de se passar e até mesmo de se viver.
Hoje você, né, lá em Goiânia, vivenciando esse pós-pandemia, que ainda não é um pós, seguindo a sua vida, né, e ainda falando, e ainda continuou falando durante muito tempo, porque uma coisa é eu ser afetado por algo que eu não vou precisar falar. Outra coisa é você ser diretamente afetado por algo que você vai ter que contar as histórias ali de outras pessoas durante o tempo que precisar, e enfim, até hoje ainda se fala muito sobre a pandemia. Silvia, dentro dos trabalhos que você tem feito, você tem pensado, né, em alguns projetos. Inclusive, você começou a falar aqui, né, um pouco sobre o projeto da Voz A quem merece. a Quem Merece. Conta pra gente um pouquinho como que como que está sendo, como que vai ser o desenvolvimento desse projeto, para a gente tomar conhecimento também. Quem quiser participar e puder participar também, poder fazer parte desse trabalho. O Dar Voz a Quem Merece, ele surge assim, através também da minha história, né? Surge também durante a pandemia, assim, no ano passado, depois. Depois de tudo que eu passei, eu pensava assim, que eu tinha uma missão nessa vida. E na minha própria, qual que era a minha maior missão? O que mais eu sei fazer? A comunicação. Então, eu falei assim, eu tinha formas de poder ajudar outras pessoas, assim como eu fui ajudada, eu poderia ser. E com todo o processo desde o meu início, que eu relatei aqui, das dificuldades que eu tive, né, para me tornar repórter, eu fui calada naquele tempo, a minha voz foi anulada. Então, assim, no meu início, eu fazia matérias e não podia aparecer. Ou pessoas iam lá e narravam a minha história, coisas que eu tinha escrito. Então, tudo aquilo, eu fui... E aí, naquele momento, eu pensei assim... Um ano passado, uma amiga minha, a Dani, né, uma grande amiga minha aqui de Uberlândia, desde a adolescência, e que ela está em Goiânia também, ela falou, faz o projeto, você sempre falou, você faz, vai ter um evento, eu quero que você vá lá, vai dar palestra, você vai falar. Eu falei, não, Dani, mas eu não... Ela vai, você vai fazer. Assim, eu fiz o projeto, ele nasceu assim, numa sentada, tipo, de um dia para o outro. E eu falei, e veio, até o nome, aí veio Dar Voz a Quem Merece. Por que a ideia? Porque todo mundo merece ser ouvido e todo mundo tem algo a dizer. Como eu lá atrás eu tinha algo a dizer, as pessoas não me ouviam, então eu imaginava. Então todo mundo, o que você tem de mais forte? A comunicação. A comunicação ela é essencial. É isso aqui que nós estamos fazendo. Nós estamos atingindo um número de pessoas em grande parte, onde cada um que está em cada canto do país, do mundo, pela internet. Dentro de casa, uma relação entre pai e filho, marido e mulher, tudo. E eu pensava assim, eu vou fazer. E comecei a criar o projeto. No início foi para mulheres, né, empreendedoras, que eu fiz o perfil, e depois eu vi que eu podia ir além. Que eu tinha assim essa coisa da humanizada das pessoas. Eu falei, o que eu gosto de fazer? Contar histórias. E eu vejo que várias pessoas precisam. Então, assim, por exemplo, com dinâmicas, com outras coisas. Surgiu também num momento que me marcou muito, foi em uma entrevista com uma professora em Goiânia, pessoas que sempre falam para muita gente, para um público, alunos, e um dia eu fui pegar a entrevista, e essa luz ali que está agora aqui entre nós, quando a luz da câmera acendeu, ela travou. E eu vi e falei assim, mas você fala tão bem quando a luz está apagada? Ela, não, eu não consigo. Eu falei, você consegue, você é professora, você fala para muitos alunos. Ela falou, Silvia, eu não consigo. Quando a gente desligou a câmera, ela conversou, e um dia eu fui fazer uma entrevista novamente com ela, ela chegou e pediu minha ajuda. Ela falou, Silvia, me ajuda. Aí eu falei, te ajudar? Ela falou assim... Eu falei, o quê? Ela falou assim, me ajuda... Eu não consigo falar em frente às câmeras. Eu falei, mas você é professora? Ela falou, não, eu travo em reunião de pais, se eu tiver que falar lá em cima e tal. Eu falei assim, seja você. O que mais que as pessoas querem? Porque hoje o podcast, tudo isso cresceu, tudo. Porque hoje as pessoas querem bastidores. As pessoas querem as pessoas de verdade. As pessoas não querem mais só aquela pompa que era TV antigamente, todo mundo muito arrumado. Esse distanciamento. Esse distanciamento, existia, não. né? Hoje é a conexão. Hoje é você estar próximo. E aí eu comecei a falar com ela, porque eu faço muito isso nos bastidores com meus entrevistados. Toda vez eu bato um papo, normal de todo repórter. E eu sempre deixo eles muito à vontade. E eu sempre recebo muito esse feedback. Nossa, eu adoro quando é você que vem fazer entrevista. Porque eu sei como é que é. Não é que para mim é fácil. Todo dia é um desafio, ainda mais ao vivo ali toda hora. Então, para todas as pessoas, você tem que dominar o assunto. Ali é você e a câmera. É só você e a câmera. Centenas, milhões de pessoas estão te assistindo.
E qualquer coisa vira meme hoje em dia, né? Defeito todo mundo coloca, né? Mesmo, já alguma Não, vez? ainda não. Ainda não. Espero não virar. E aí, então, assim, o projeto surgiu através de... Então, eu comecei a ver que eu podia ajudar as pessoas com isso, com a questão da comunicação, de poder tentar tirar as pessoas que são tímidas, poder tentar. Então, com cada perfil de público, vai ser uma forma de trabalhar. Então, o Dar Voz a Quem Merece, ele é para todo tipo de público. Para a dona de casa, esses dias eu fiz uma postagem, o feirante. O feirante não tem diploma, não tem nada, mas o que ele tem? A lábia de vender, ele consegue vender aquele produto. A gente se vende todos os dias. Sim. Eu vendo a minha imagem todos os dias. Você vende, o vendedor da loja vende sapato, a roupa, vende. A gente se vende todo dia nosso trabalho, independente da área. Você tem que aprender a se comunicar. Se você não souber, a gente sabe o tanto de ruído de comunicação que causa quando você não tem. É aqui no estúdio, é fora dele, é em casa, é no trabalho. Então, tudo isso. Então, eu vi a proporção, por isso que surgiu Dar Voz a Quem Merece. Como já diz o jargão, quem não comunica se estrumbica, né? Com certeza. Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado, tem isso também. E aí nasceu o Dar Voz a Quem Merece. E você, como que você pretende, como você está estruturando, na verdade, esse projeto? Né? Você trouxe para a gente aqui alguns porquês, aquilo que foi a motivação, mas, assim, se puder, claro, dar mais detalhes desse projeto para a gente ter o conhecimento dele e, enfim, quem sabe... Estou aqui, você está lá, quem sabe mais para frente a gente poder até contribuir com isso. Sim, assim, eu tenho intenção de criar dinâmicas, né? Alguns trabalhos que nós vamos fazer dentro, eu já tenho alguns trabalhos comunitários que nós vamos envolver, alguns programas de voluntariado, e depois a forma de abordagem é trazer isso para as pessoas, dar dicas de voz. Como no início aqui, né? A gente estava falando da voz. O que acontece com a voz? Quando você tem medo, você paralisa, a voz embarga, você tem N fatores. É dar dicas, é um trabalho futuramente que ele pode se tornar multidisciplinar, com outros profissionais, que precisa melhorar. Às vezes a pessoa não consegue falar por quê, porque ela tem problema com o fonoaudiólogo, uma coisa ali que é sua de falsas crenças, ou a dicção, com o fonoaudiólogo, falsas crenças ou coisas que você teve algum trauma na infância, porque muitas vezes o que você diz para a criança na infância vai ser levado para a vida adulta, e alguma coisa que você ouvir lá na fase adulta, você vai trazer aquele trauma. São os bloqueios, são os gatilhos, tudo isso. E aí vai acontecer. Então, assim, são coisas que eu quero para a gente trazer. Muitas coisas, assim, são N fatores. É um projeto que ele depois, agora como eu estou de férias, né? Estou aproveitando alguns dias aqui com a família, com o namorado também, né? Que eu tenho, que é daqui, né? Rafael. É uma pessoa, assim, que até é bacana falar, porque é um recomeço. Assim como tantas outras pessoas, todo mundo tem o direito de recomeçar. Sim. E eu recomecei, e é uma pessoa muito especial aí que chegou na minha vida, né? Contribui muito comigo. Tenho certeza que ele está assistindo aí, está feliz também, orgulhoso. E assim, então, eu estou esse momento agora, né, de aproveitar, e depois, quando eu voltar, já está engatilhado algumas coisas para eu fazer. Espero, numa outra oportunidade, voltar para a gente trabalhar mais. Quem sabe a gente fechar parcerias aqui também, né? Aqui em Uberlândia, na terra natal, né? Com certeza. Acho que esse projeto ele tem tudo para crescer, e eu quero transformar vidas. Eu acredito que através da comunicação, assim como minha vida foi transformada, eu quero poder ajudar outras pessoas também. Eu tenho tido a oportunidade, Silvia, de trabalhar com adolescentes, com professor de teatro. O teatro ele foi um mecanismo, uma ferramenta que mudou a minha vida. Teatro, antes de fazer teatro, eu tinha uma dificuldade de dicção. Não que hoje minha dicção seja maravilhosa, mas assim, melhorou em muito mesmo a minha comunicação, a minha dicção, a minha fala com as pessoas, o meu trato com as pessoas. E eu tenho trabalhado isso com os estudantes, com os adultos, tanto estudante, criança, jovem, adolescente, que eu tenho trabalhado, tem passado por mim. Porque, às vezes, eles chegam na aula de teatro procurando... Às vezes é uma agência que mandou fazer curso de teatro, uma agência de modelo fala que tem que fazer curso de teatro. Às vezes é por questão de desenvolver mesmo. Mas eu sempre procuro trabalhar. Às vezes é questão
eu quero ir pra cena, eu quero ir pro palco, quero fazer teatro, quero ir pra Globo e tal. Eu sempre trabalho com os meninos, com os estudantes, adultos, enfim, trabalhando no desenvolvimento humano. Falei, não, vamos desenvolver você. O que vier depois vai ser consequência desse desenvolvimento. Entendeu? A forma de você lidar, o trato, como você caminha, como que você olha. E ainda, inclusive, tem um exercício que eu adoro fazer, inclusive eles odeiam. E aí, quanto mais eles odeiam, eu acho que quanto mais eles odeiam, mais eu adoro. Eu acho que o professor tem um pouco disso. Que é o caminhar pelo espaço. Só que no dia que o estudante entende a importância do caminhar pelo espaço, eles entendem a importância daquele exercício, eles se conhecem. Porque você caminha pelo espaço, como que você pisa no chão, como que você balança os braços, se você anda com a coluna ereta, se é... Aí eu vou trazendo algumas informações com eles, para eles irem se conhecendo. Porque uma coisa que é muito difícil a gente ter esse tempo de se conhecer e de se olhar para si. Né? Trabalhando também a questão da observação ativa, enquanto olham, enquanto caminham. E aí eles vão se desenvolvendo e vão crescendo com isso. Então, assim, é um trabalho que realmente, esse que você nos apresenta, é um trabalho de grande relevância, de muita relevância, que precisa realmente ser oportunizado para as pessoas. Aí, ó, tava segurando a água aqui. O meu amendoim aqui deu engasgado, eu tava segurando. Eu vou conseguir fazer até o final, não deu não. Enfim, para as pessoas poderem ir trabalhando, desenvolvendo, se conhecendo e crescendo, porque às vezes a gente foca, não que o conhecimento não seja importante, mas o conhecimento ele é muito importante. Mas o conhecimento sem a comunicação, ele não... Entendeu? Então, quando se traz um trabalho como esse, de dar voz, de apresentar, de desenvolver, de trabalhar aquilo que a pessoa tem com dificuldade, isso faz crescer muito o espaço com o qual tanto a pessoa quanto você que está desenvolvendo faz parte, né? Com certeza, a gente aprende todos os dias, é uma troca, né? É uma conexão, como eu tinha falado também no início. Quando a gente chega com o microfone, sou repórter, todo dia estou na rua com pessoas diferentes. Quando você liga o microfone que a pessoa quer fazer aquela reclamação, que seja lá do mato alto, do buraco na rua, é a oportunidade que a pessoa tem, porque às vezes se ela for no órgão público, ela não vai ser ouvida da forma que ela gostaria. Quando vem a imprensa, ajuda, resolve o problema. Então, você vê seu papel ali para aquela pessoa. Então, assim, ele surgiu também no dia a dia, nos bastidores do meu trabalho, além da minha história. Eu vi outras pessoas. E muita gente, todo mundo tem algo a dizer. Onde você chega... Hoje, se você perceber, qual que é a maior carência das pessoas? Se a gente perceber pela pandemia, tudo que nós passamos, a gente sempre conversava, só que as pessoas sempre estavam no telefone, olhando para baixo, sempre assim, conversando, mas olhando. Com a pandemia, o que surgiu? Você teve que colocar uma máscara. Como você sabia que as pessoas estavam sorrindo ou não? Pelo olhar. Então, as pessoas tiveram que olhar nos olhos uma da outra. Não tinha outro jeito, não tinha outra forma de se comunicar. Né? Você tinha que olhar. Sim. Então, pelo olhar, você sabia. Trouxe aquela aproximação das pessoas. Foi um momento que, ao mesmo tempo que distanciou, ele aproximou. Porque você tinha que ficar em casa com as pessoas convivendo, tudo aquilo. Então, você tinha que conversar, fazer as coisas. Então, tudo isso a gente percebe nesse dia a dia. E as pessoas são muito carentes. As pessoas só querem serem ouvidas. Dizer sempre ali que seja uma reclamação, um agradecimento. Mas é isso que as pessoas querem. E esse negócio de reportagem de rua deve ter umas coisas muito engraçadas também, né? Sim. De tapa-buraco, desse negócio do povo contar isso. Porque aqui o povo é muito criativo também, né? Eles põem boneco, eles fazem coisa de pescaria no meio do buraco. E aí cada um vai usando a sua criatividade para expressar a sua voz, né? No caso, na ocasião. Silvia, você no jornalismo, era um desejo, era uma busca de criança? Era algo que estava lá atrás ou foi algo que foi acontecendo na sua vida? Não, já era uma coisa minha, assim... Não falo criança porque eu não tenho tanta essa lembrança, mas aos 12 anos... Não, uma coisa antiga que eu vou falar, né? Vocês vão saber que eu sou velha. Caderno de pergunta e resposta que tinha aquilo, né? Sim, sim. O que você quer ser quando crescer, né? Tinha 12 anos na época e eu falei que eu queria ser jornalista. E tem um amigo, vizinho meu lá do bairro, lá, né, dos meus pais, né, que mora. E ele falava assim,
Silvia, eu te admiro, porque você falou que você queria ser jornalista e você é jornalista. Sim. Então, aquilo é a mais forte que eu trago comigo, assim, foi nessa época que eu queria ser jornalista e veio forte desde o início. Eu fiz a faculdade, eu já sabia, até hoje, eu sempre quis e eu sempre gostei da comunicação. Eu gosto de conversar com todo mundo, eu chego, eu atraio as pessoas, até o cachorro da rua, né? A gente, é automático, a gente conversa, as pessoas querem, você chega, às vezes na entrevista é uma coisa muito engraçada, é muito rápido, né? O nosso dia a dia é muito rápido. Eu faço 2 matérias por dia, faço um ao vivo, então tem uma manhã, é muito corrido. Então, você vai fazer uma matéria em cidade grande, você tem trânsito, deslocamento, e você chega, as pessoas preparam mesa para você tomar café, então que você não consegue nem fazer, porque você não está tendo nem de sentar. Então, você sabe, as pessoas querem aquilo ali, aquela troca, mas é gostoso você ouvir aquela história, aquelas histórias de superação, aquela história sabe, assim, aquele carinho, assim, e aquela loucura toda. Então, eu sempre gostei de comunicação, sempre gostei das histórias das pessoas. Pessoas mais velhas, idosas também, onde eu vou, eu tenho uma coisa com idosos, assim, eu acho que pela vivência que eles têm da vida, eles amam viver, né? São aquelas pessoas que sempre estão de bem com a vida, assim, claro que tem algumas pessoas que são mais rabugentas, a gente brinca assim, mas tem sempre a grande maioria, porque eles sabem viver e querem viver. Então, assim, é muito bacana. Essas matérias em bairro também, tem muita coisa engraçada, sabe? Assim, que você vê no dia a dia, essas criatividades, é tudo, né? Assim, as pessoas querem resolver o problema. E a gente acaba sendo, assim, a imprensa no Brasil, a gente acaba sendo o quarto poder, né? Sim. A gente acaba sendo aquilo ali, a democracia, aquela questão, a gente poder falar. Então, todo mundo, a gente brigou tanto para ser, né, um país democrático, para poder conseguir falar, então todo mundo quer. Não precisa ser jornalista. Hoje, às vezes, você vê pessoas pegam um celular, já sai falando, vira o repórter lá do bairro, conta o problema. É uma coisa que se facilitou, né, a tecnologia. Então, é maravilhoso. Eu amo, né? Eu amo minha profissão. E boa de comunicação, você sempre foi muito comunicativa, mas, como você disse, quando acende as luzes e liga as câmeras é diferente. Você teve que passar por algum processo de oratória, comunicação, até mesmo teatral mesmo, para você ir se desenvolvendo, porque repórter, principalmente vocês que trabalham com ao vivo, tem que improvisar muito, né? Porque o ao vivo ali é onde separa os meninos dos adultos. Não tem jeito, né? Adultos, não tem jeito. E o lance de improvisar, de ter esse time, de falar, não, vai, de ter essa segurança da improvisação. Isso você... porque eu nunca fiz um curso de jornalismo, por isso que eu estou preparando. De repente, no próprio curso, eles te ensinam, eles te preparam isso. Você teve no curso ou você fez algum processo de especialização para ir adquirindo essa segurança, ou foi no dia a dia? Na faculdade, você tem o telejornalismo, né? Você aprende aquilo, como você vai ver. Mas faculdade é muito diferente de dia a dia. É igual você tirar carteira. Na autoescola é uma coisa, o dia a dia muda tudo, né? É ali, vai embora, né? O trânsito. Você não passa marcha com a mão no volante, você tá fazendo a curva, passando marcha. É bem isso, né? Então, assim, o dia a dia vai te ensinando. Claro, eu tive minhas limitações, minhas dificuldades, como eu disse, nós que somos repórteres, nós que somos comunicadores, todo dia é um desafio. Todo ao vivo é diferente, nunca vai ser um ao vivo. O ao vivo já fala ao vivo. Como nós aqui, tudo pode acontecer. Sim. Todo imprevisto, todas as coisas. E quando você tá ali, você se prepara de que forma? Foi o dia a dia na rua. A cada olhar, se eu pegar material meu de quando eu comecei lá, que eu fiz meu portfólio, você vai evoluindo. Você vai se tornando uma pessoa. É um antes, durante e depois. E cada processo você vai aprendendo. Na pandemia, eu melhorei muito meu profissional. Como eu te falei, como eu amadureci muito, você ganha confiança. Eu acho que o nosso maior inimigo é o medo. O medo, ele te paralisa. E eu confesso, eu tinha medo de fazer ao vivo. Quando falava ao vivo para mim, eu fugia. Eu não queria fazer ao vivo. Eu falava, não vou dar conta, eu vou travar. Eu pensava, porque eu colocava isso na minha cabeça e eu achava que eu não era capaz. E era bem na época do campo, às vezes precisava no jornalismo e eu não fazia. No momento mais difícil, quando foi na pandemia, naquele momento que eu estava passando a fase mais difícil, você vai ter que fazer ao vivo. E ali foi por tudo ou não, você não tem escolha. E foi. Porque a equipe estava reduzida, todo mundo era aquela época, a crise financeira também veio com a pandemia, então teve muitas demissões na emissora, todo mundo foi remanejado, e foi aquela coisa. E eu fui para o ao vivo, e ali eu falei, agora é agora, e acabou, não tem mais. Então, naquele momento, eu comecei a fazer.
No início, assim, foi um dia, minha voz meio que, a gente estava conversando, eu quis embargar, o medo, você tentou falar mais, ficou medo. Aí eu fui fazendo, eu falei, não, eu sou capaz, eu consigo. E dali fui fazendo. E a cada ao vivo, então, ali, quando liga a câmera, quando liga a luz e que você olha ali, eu falo assim que é aquele momento que você entra no modo avião. A gente se desliga de tudo à nossa volta, ali é você e a câmera. Apesar de ser só eu e a câmera olhando ali, várias pessoas ali atrás estão me olhando, então são milhões de pessoas que estão assistindo. Então, eu estou falando com aquela pessoa. Então, naquele momento, eu olho ali e eu me desligo. Eu ponho um modo avião ali, é um momento... Sou eu cinegrafista e ali a gente brinca muito que repórter cinegrafista é um casamento. É um casamento que tem que dar certo. Senão você não consegue, a conexão não fica legal. Então, fui me aperfeiçoando e eu falo que foi o dia a dia, o trabalho. A cada ao vivo, você quer fazer melhor, eu me preparo. Eu sou uma pessoa muito assim, eu sou muito concentrada. Eu falo que concentração é essencial nesse trabalho. Então, quando eu vou fazer, eu preparo meu texto. Mesmo quando eu vou fazer, eu gosto de escrever aquilo para eu memorizar, para eu trabalhar a minha memória, sabe? Todos os detalhes do que eu vou escrever. Principalmente se são assuntos mais difíceis. Tem assuntos leves que saem, você improvisa também. Tem hora ali que o fone cai e você tem que, sabe, assim, ou você se escuta ali, o diretor está falando que você tem que saber. Então, é tudo. É volta, é buzina que está passando, é gente que está falando. Então, ali naquele momento é uma concentração. A gente querendo fazer gracinha. É gente que, muitas vezes, já teve ao vivo de eu entrar e as pessoas querem entrar atrás. Teve um último recente em Goiânia, que era coisa de povo mesmo, e eu falando, e o rapaz foi e parou no meio, faltava acho que 2 minutos para eu entrar, eu estava posicionada. Ele, parou o trânsito de moto, o sinal abriu, ele parou para vir falar comigo. Porque não pode mudar essa via aqui, porque tem 50 anos que eu moro no bairro, um problema que está lá em Goiânia de uma via lá que está querendo mudar. E aí começaram a falar tal, e eu falei, moça, você vai ser atropelado, eu vou entrar ao vivo, nós vamos falar sobre isso. Então, você tem que ter aquilo ali para a pessoa, porque a pessoa quer dar atenção. Acaba, se você não consegue, a pessoa, nossa, que repórter sem educação. Então, tudo aquilo ali, as pessoas querem fazer graça, e você, agora é ao vivo, daqui a pouco você entra, ou você fala. Então, assim, tudo exige muito. É um trabalho ali muito minucioso, por mais que seja, porque as pessoas têm muita visão do repórter, assim, a pessoa vê assim, repórter, bonito, maquiado, não sei o quê. Não é muito além disso. É um calor que você passa todos os dias. É você fazer texto. Eu faço as minhas reportagens, meus textos, eu faço num carro, de uma matéria para outra, dentro de um carro. Um trânsito louco de Goiânia que está ali, está freando, você está ali, você está... Aí, de repente, eu já tenho que desligar daquele assunto e já pensar na próxima matéria. Ou depois eu tenho que já me preparar para o ao vivo. Então, assim, sua mente é ligada o tempo inteiro. Você tem que estar muito antenada com tudo. Todos os assuntos. E quando você vai falar de um assunto, você tem que ter responsabilidade. Você está contando histórias de alguém. Você não pode chegar lá simplesmente. Eu tenho que, antes de ser uma boa comunicadora, eu tenho que ser uma boa ouvinte. É essencial isso também. É uma coisa que eu trago no meu projeto, Dar Voz a Quem Merece. Tão bom quanto falar é ouvir. É essencial. Quantas vezes as pessoas falam e você ouve por tabela? Você nem sabe o que a pessoa falou ali. Então, assim, isso também é muito importante. E no ao vivo e no seu dia a dia, isso proporciona muito isso para a gente. E eu tenho um ponto também com a fonoaudióloga, a Lília, né? A Lília Moura é uma fono, assim, essencial, me ajudou desde o início que eu estou em Goiânia, ela é fono lá na PUC. E ela é maravilhosa, eu falo que além de fonoaudióloga, ela é uma psicóloga. Porque até seu emocional, tudo seu tem que estar bem. Né? É uma boa escuta para a sua voz, tudo, né? É um conjunto. E, Silvia, dessas reportagens, eu até vi algumas reportagens, alguns cortes, que hoje no YouTube tem tudo, né, também, né? De alguns repórteres passar por alguma situação, tipo, o repórter tá com o celular e o cara tentar roubar o celular do repórter gravando. De pessoas chegar atrás e começar a dançar, fazer graça e fazer tudo. Esse temperamento, esse equilíbrio emocional aí, você mantém a classe, ou às vezes você perde um pouquinho a estrela? Tem momentos assim que às vezes você mantém a classe, você tenta manter sempre uma boa educação, uma relação, mas tem situações que você tem que saber se impor, né? E nós que somos mulheres, é muito mais difícil, porque você trabalha em ambientes, em maioria masculino, ambientes machistas, você tem que saber, às vezes você vai estar ali, tem um monte de gente atrás, um monte de policial em volta, um monte de situações que vai ter N. Eu trabalhei no campo, a maioria eram homens. Então, assim, você sempre tem que lidar com situações, saber ali. E
Ou às vezes quando você está fazendo uma matéria, porque assim, as pessoas confundem muito o jornalista com assessoria, né? Então, às vezes as pessoas, você vai ter que mostrar um lado que não é legal e as pessoas querem que você mostre o lado bom. Só que assim, o assessor, ele vai defender aquela empresa e aquela pessoa. O jornalista, ele vai mostrar a realidade. Então, às vezes as pessoas querem mandar na sua matéria. Chega, você tem que fazer... E não é. Então, você tem que saber lidar naquele momento ali, não ter uma forma de você falar aquilo para a pessoa, mas falando, ó, vim aqui fazer a reportagem e tal. Em outro momento você fala isso tal. Você tem que dar o direcionamento, senão você dispersa e sai igual reclamação de bairro. Começa com mato alto, quer falar tudo. Então você tem que direcionar. É um mato alto, só tá falta de água, iluminação. Mas e aí, qual que é o... Não é que vem, tá falando do marido que saiu tarde, não voltou até hoje, não é que vem... Então, tudo você tem que direcionar. Então, assim, às vezes você percebe aquilo ali em momentos que, na hora, assim, eu falo muito isso, até o cinegrafista, ele fala. Eu falo, não gosto de ninguém mandando a minha matéria. E nem repórter nenhum gosta de mandar, assim, a gente segue ali a linha editorial, mas, assim, na pauta é uma coisa, você sai da TV é uma coisa, você chega no local é totalmente diferente. Uma coisa é a matéria pedida, que manda, outra coisa é você chegar lá. Porque eu e você, você pode ser repórter também, a gente pode ir no mesmo lugar, ver a mesma coisa, mas seu texto vai ser de uma forma e eu vou escrever do meu jeito, você vai escrever, porque cada um tem a sua identidade, sua personalidade. E vai ter algum momento que vai ser diferente, alguns momentos vai ser parecido, mas não iguais. Então, isso é muito, assim, vai do seu olhar, Então, vai ter momentos ali que você tem que aprender. Tem momentos que você tem que ser um pouco, assim, mais dura, mais, às vezes, falar mais incisiva, né? Para a pessoa entender que é o seu trabalho. Porque, assim, não é porque eu sou repórter, a gente tem que escutar, ouvir tudo e desaforo, essas coisas. As pessoas têm que respeitar. E um ambiente machista, você já viu, já soube de alguma história, ou já até mesmo passou por questão de assédio, porque que nós falamos, é um ambiente onde majoritariamente é envolvido com homens, e por estar, né, às vezes trabalhando ali, as pessoas cedem nas falas, nos movimentos, no toque, na comunicação, a chegar ao ponto de gerar um assédio mesmo, seja ele profissional, assédio moral, ou seja ele mesmo de sexual mesmo. Isso já aconteceu com você? Não, assim, diretamente sexual não, mas às vezes aquelas cantadas indiscretas ou alguma coisa de pegar, às vezes, eu não gosto, assim, eu acho que você ter o contato, no máximo um aperto de mão, você mantém um respeito. Eu em si, eu já sou muito assim, né? Apesar de eu ser muito comunicadora, são poucas pessoas que podem aproximar, porque eu sinto para abraçar essas coisas, e principalmente no trabalho, né? Então, você tem que aprender, lidar, porque é uma forma de... Você acaba tendo que aprender a se defender, porque nós somos mulheres, porque as pessoas confundem muito. Às vezes, por você comunicar, brincar, às vezes as pessoas chegam e podem interpretar de outra forma. Sempre acontece muito isso. Mas particularmente, eu nunca tive problema. A não ser, às vezes, assim, tem às vezes que você vai... O cinegrafista, às vezes, você vai fazer um ao vivo, igual recentemente um coronel até lá de Goiás chegou e falou: ah, não, deixa eu ficar perto dela, porque o perfume dela tá muito cheiroso. Sabe essas coisas que já quebra você ali já cria uma coisa assim, ou fala alguma coisa, aí o cinegrafista, não, mas você tem que ficar afastado dela, porque naquele momento ela até abrir a câmera para chegar próximo. Mas, às vezes, que você é bonita, essas coisas, assim, que você aprende, obrigada, e já para não dar espaço para continuar e se tornar outra coisa. Eu não... e pessoas próximas também a mim, assim, colegas diretamente também, nunca teve problema. São essas cantadas bobas, essas coisas que a gente convive com essa coisa dia a dia, você acaba tirando de letra, porque, para a gente, esse ambiente machista é um ambiente que a gente convive tanto que ele se torna banal algumas coisas. Só momentos, assim, de tocar uma coisa que te forçar é diferente. Mas, fora isso, você aprende a lidar. Você entendeu? Você tem que ser... É igual uma outra colega da TV, hoje ela não está mais, ela fala assim, você acaba se tornando meio que machista também para você poder se impor e ter o respeito. Você tem que trabalhar dessa forma. Então, você cria, você tem que ser curta e grossa em alguns momentos para não dar lado. Porque as pessoas, infelizmente, a gente vive num mundo que as pessoas confundem. E se você quiser sobreviver, é uma forma. E você, como que você faz, Silvia, para quebrar? Porque, né, o repórter tem que estar, ou a repórter tem que estar sempre com o cabelo arrumado, não pode ter batom nos dentes, a maquiagem tem que estar em dia. Aí você está falando que é debaixo do sol quente, é ali no ao vivo, na correria. Para manter essa imagem, porque hoje, eu não sei como que é, mas as pessoas
tinham dificuldade, por exemplo, se aparecesse alguma coisa errada, podemos dizer assim, já era um caos, né? Não podia aparecer, as pessoas não podiam errar, né? Não podia errar no corte do cabelo. Com você, já aconteceu algo assim? Você já passou por alguma experiência dessa forma? Sim, no ao vivo, né? Particularmente quando você está assim no ao vivo, você tem muita questão. Quando a gente faz ao vivo em ambientes mais abertos, né? Descabelada, por exemplo. Que Você tem que venta. venta. Naquela hora, o que você pensa? Você tem que passar a notícia. Independente, às vezes você está ali com o cabelo, você tem que estar passando a mão, e você tem que estar ali. Às vezes tem dias que eu vou trabalhar, a roupa não dá certo, eu amarro o fio na cintura, pego algum prendedor de cabelo e coloco. O importante é passar a notícia. É daqui igual fala, né? Quem vê cor não vê os perrengues que a gente passa, né? Tá? Se você vê expectativa versus realidade. Então, é uma coisa assim, ali naquela hora, você tem que passar a notícia, independente. Se o mundo estiver acabando ali, você tem que passar. Uhum. Então, assim, eu acho que quebrou um pouco isso. Às vezes eu falo assim, lá em Goiás é tão quente, né? Em Goiânia eu falo assim, não tem uma maquiagem que resiste. Que eu começo de manhã, termino lá depois do almoço. Eu falei, quando você chega, você tá suada, tem hora que você vai estar brilhando. Eu falei, vai ver o que tem, o sol de 40 graus, você tá lá. Eu falei, vamos a notícia. Então, você deixa, isso aí nessa hora a vaidade fica de lado, porque seu trabalho é o quê? É passar a notícia. Então, naquilo ali eu não esquento. Tem momentos, claro que você tenta tá ali, manter uma boa aparência, mas o principal é o quê? Dar notícia. Uhum. É o seu trabalho. Então, hoje, você vê a maioria dos ao vivo, por isso que muitas coisas acontecem, é um cabelo que vem na boca, é uma música, muitas coisas, a gente vê memes, aí é tudo normal. Naquele momento é chuva, já fiz ao vivo embaixo de chuva, se tá e sair da TV de um jeito, voltar toda descabelada, assim, já e ter que gravar, já gravei passagem com o cabelo todo molhado. Então, passar a notícia. Segue o jogo, tem que Segue passar o a jogo. notícia. Bom, meus queridos ouvintes da Rádio Cidade, você que está nos acompanhando na Rede TV Mais Uberlândia e no nosso canal do YouTube, agora vai chegando o momento, Silvia, que nós vamos descobrir, ou pelo menos tentar descobrir, qual é o objeto favorito da Silvia. Ela que é repórter, já trabalhou em 3 estados diferentes na área da comunicação, tem uma experiência como se diz, do tapa-buraco até o agro, já teve esse contato, esse acesso, essa pesquisa. E fica aí uma dúvida aí, de acordo com o que vocês me mandaram lá nas perguntas no Instagram, porque eu abri uma caixinha de perguntas ali, Silvia. Algumas dessas coisas aí que vocês falaram, eu acredito que sempre estava com ela, em todos os estados que ela foi trabalhando, em todos os lugares que ela teve. Mas, Silvia, antes de eu dar meu veredito, porque sempre quando eu venho com confiança é quando eu mais erro, mas eu vou fazer umas perguntas importantes para você. Quanto tempo você está com esse objeto? 17 anos já, mais ou menos, 17 anos. Se você acompanhou a história desde o começo, você vai ver que ela já falou essa data aqui também, né? E como que esse objeto se tornou o seu favorito? Como que você olhou e chegou à conclusão que é relevante, é importante? Porque quando se fala em favorito, Silvia, a gente não está falando de aquilo que a gente tem apego, é aquilo que você olha e entende a relevância para você. Quando que foi que você olhou e falou, não, esse objeto ele é relevante para mim? Na faculdade, meu primeiro contato com esse objeto foi na faculdade, ali eu tive certeza. Que era aquilo, Era ele era aquilo seu que ia me objeto. acompanhar. Bom, para você que está nos acompanhando, se você tiver no YouTube, já coloca no chat aí. Qual é o objeto favorito da Silvia, gente? Ela deu algumas dicas aqui pra gente. Durante a nossa conversa, ela falou algumas coisas também que eu acho que vai te ajudar a chegar a essa conclusão. Eu tenho a minha aqui. Se você tem a sua, coloca aí no chat aí e participe com a gente. Silvia, você tem mais alguma dica para dar pra gente? Não, assim, tem o formato, né? Ele, assim, ele é pequeno, tem grande, tem médio, depende. Tem vários formatos, assim, tem diferentes. Hoje, com a tecnologia também, tem bastante... Lembrando que ela é jornalista, gente. Comunicação. Sim. Então, tem vários formatos aí também. E ele vem sempre para somar, né? Silvia, é um microfone o seu objeto? Silvia? Com certeza, né? O tempo inteiro eu tô mexendo aqui nele, né? Acertei, tá vendo, gente? Dessa vez eu tava convicto, não errei. Não é sempre que eu erro. Silvia, fala um pouquinho mais aí. Você quer falar um pouquinho do porquê e dessa relação sua com esse microfone?
O microfone foi assim, né? Ele é essencial, por exemplo, na comunicação, né? Foi no curso, quando eu tive, né? Na faculdade, que eu tive o primeiro contato com ele. E depois no meu dia a dia de trabalho, né? É ali que é onde eu seguro, né? 3, 2, 1 gravando. É ali quando eu dou voz para a pessoa, é ali que através dele, a capacidade dele, né? Ele emite, a emissão dele, né? Sonora se transforma nessa energia, vai chegar em várias. A mensagem vai ser repassada através dele. Até mesmo aqui nesse ambiente do podcast hoje aqui é o microfone, para a gente conseguir falar melhor o alcance, né, para as pessoas. E no dia a dia, né, eu falando, o apresentador, o entrevistado, e é um microfone, assim, onde ele alcança, é para o cantor, é para várias pessoas, para uma palestra, é para uma cerimônia. Quando a gente quer chamar a atenção, você está num evento ali, às vezes as pessoas tentam falar sem o microfone, mas para atingir o maior, mesmo numa sala, né, usando o microfone, então é ali. É a potência dele mesmo, né? Então, ele se tornou meu trabalho. Comunicação, não tem como falar de um comunicador sem pensar no microfone, né? E muito bom, Silvia, quando você conta a sua história, né, da sua trajetória, você não fala diretamente dele, mas a gente sabe que ele vai aparecendo ali ao longo da sua caminhada, né? E é aquele momento que dá o frio na barriga, que dá um medo, em vez de apertar a mão de alguém, você aperta o microfone. E vai com medo mesmo e apresenta e faz tudo que você tem feito até os dias de hoje. Silvia, agora vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui, só para você vai falar o que vem na sua mente. Não tem certo, não tem errado. Não tem nessa de virar meme, né, gente? Por favor, hein? Vai fazer meme. É só você responder aquilo que você entende com hoje, com agora. Bom? Ok. Família. Meu tudo. Profissão. Minha vida. Sonhos. Tenho muitos ainda. O que você tem medo, Silvia? De que você tem medo? Acho que perder as pessoas que eu amo. Hoje eu acho que é o maior medo, é perder quem eu amo. Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Recentemente, assim, acho que ir num bar sozinha, sentar e tomar uma cerveja, coisa que eu nunca tinha feito. E depois de tudo que eu passei, eu aprendi a recomeçar e ser minha melhor companhia. Em alguns momentos você tem que saber aprender, quebrar tabus e fazer o que você tem vontade. É isso aí, gente. Silvia, se você tivesse que falar uma mensagem, um recado para você de 20 anos atrás, qual seria a mensagem, o recado que você falaria? De 20 anos atrás para hoje, acredite no seu sonho. Nunca desista, assim, não deixe que ninguém fale ao contrário, que você não é capaz. Parece clichê, mas no meio da caminhada a gente encontra muitas pessoas que são capazes de nos rebaixar e fazer a gente desistir de muitas coisas. Então, nunca desista do seu sonho, dos seus ideais, confie. Mesmo quando você tiver um único projeto, um único sonho, se Deus colocou aquele sonho no seu coração, que Ele sabe que você é capaz de realizar. E eu falo, ninguém precisa acreditar. Se você e Deus acreditar é o suficiente. A resposta ela vem com o tempo. Existe uma frase, uma palavra que você utiliza como um combustível nessa sua caminhada, algo que você adquiriu com o tempo, com as suas vivências, com as suas experiências, que você poderia compartilhar com a gente hoje? Hoje é a palavra que eu mais utilizo, acho que depois, ressignificar. Você tem que aprender a ressignificar e recomeçar. A gente recomeça todos os dias na vida. Desde o acordar, o deitar, todo dia é um recomeço. É isso aí, pessoal. Para vocês que estão nos acompanhando aí na Rede TV Mais Uberlândia, na Rádio Cidade, nós aqui no Meu Objeto Favorito e no YouTube também, nós recebemos no dia de hoje Silvia Arantes. Silvinha, obrigado por compartilhar parte da sua história, por compartilhar parte da sua vivência, por falar sobre os seus projetos, sobre os seus planos, sobre os seus sonhos, sobre os seus medos, né? E poder estar aqui nesse dia de hoje, nas suas férias, sendo entrevistada. É mais difícil ser entrevistada ou é mais fácil entrevistar? É mais fácil entrevistar, né? A gente acostuma, né? Teve alguma dificuldade agora para falar? Ou foi? Não, foi tranquilo. Eu acho que quando a gente fala com verdade, assim, é tranquilo. É. Sendo a gente mesmo, sempre sendo você, é importante. A luz não tinha.
Não atrapalhou, não. É o dia a dia dela, câmera, né? na hora que ligou, deu Essa ré. ficou boa, não deixou cega, não. Às vezes tem dia que joga com tanta força que eu quase... Eu falo pro cinegrafo, tô quase cega aqui, mas eu vou falar. Tá certo. Silvia, obrigado. Quer mandar um recado para quem está nos assistindo, para quem está te acompanhando, sua família, amigos, pessoal daqui, de Goiânia, enfim. Queria agradecer primeiro você, né? Nossa amizade, a oportunidade de estar aqui hoje, né? Nem imaginava, assim. Fiquei muito feliz com o convite, poder ter a oportunidade de contar um pouco da minha história. Não, eu queria agradecer as pessoas que acreditaram em mim, que fizeram parte, primeiramente, a Deus, a minha família, as pessoas que estão ao meu lado, né? Meus amigos, meu namorado Rafael aí, que me deu muita força para esse podcast, falou muito, assim. E as pessoas que fazem parte da minha vida, cada um sabe, eu não vou citar nome, que seria assim, mas cada um que fez e faz parte da minha história, da minha caminhada, e não deixaram eu desistir também, e acreditaram, então... Obrigado quem nos acompanhou, quem ficou. Espero ter contribuído um pouquinho aí com essa conexão e com essa troca, né? Obrigada a você e toda a equipe aqui também, né? Porque a gente sabe que, eu falo sempre, uma coisa que eu gosto de deixar, televisão não se faz sozinho, podcast não se faz sozinho. Tem toda uma equipe por trás. Às vezes as pessoas veem só nós dois aqui, mas tem uma equipe aqui sempre. E todo mundo, né? Um trabalho em conjunto para dar certo, um resultado aí. Então, agradeço a vocês. Exatamente, pessoal. Silvia, muito obrigado, tá? Agradeço por aceitar o seu convite. Tirei do seu conforto, das suas férias, da sua família, para poder estarmos aqui conectando, conversando depois de muito tempo, né? Sem nos encontrarmos. E eu quero poder ter outros momentos com você também no nosso podcast. A gente falou muito sobre profissional, a gente falar sobre o pessoal da Silvia também, gente. Vocês conheceram um pouco, mas não falamos muito pouco aqui sobre o pessoal da Silvia, para vocês poderem conhecer também, né? A Silvia que está em casa, a Silvia que está no dia a dia. Mas eu acredito que foi muito válido e foi muito relevante, porque é isso. Que eu quero, que eu tenho como propósito nesse projeto. É que ele seja relevante para os convidados que estão presentes, para as pessoas que estão nos assistindo em casa. Eu estou certo que com você não foi diferente. Muito obrigado por fazer parte. Gratidão e parabéns aí pelo projeto. Obrigada. Valeu. Para você que está nos ouvindo na Rádio Cidade, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Não esqueçam de nos seguir lá no YouTube, no Instagram também. Você que está nos ouvindo aqui no YouTube, segue a gente lá no Instagram. Se você não está seguindo no YouTube, se inscreva também aqui no nosso canal. Nos ajude a aumentar esse número e levar esse conteúdo para mais pessoas. Compartilhe no grupo da família, gente. Você já fez as pazes com sua família, já passou política, já passou o Natal, já deu tempo de você fazer as pazes com o povo da sua família. Então começa a mandar conteúdo no bem, do grupo da família. Tá? A gente só tá mandando coisa do Flamengo. Eu queria entrar nessa pauta, você é flamenguista. Não, sou São Paulina, graças a Deus. São Paulina. Eu não queria entrar nessa pauta do Flamengo, mas assim, 4 vezes visto, não é fácil, não. De um mês, não é fácil. Não é fácil, não. Mas é isso aí, gente. Seguimos em frente, vivão e vivendo. E vamos pra cima, porque pra baixo só tem terra. Obrigado, Silvia. Valeu. Obrigada mais uma vez. Valeu, tchau.